Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre inteligência artificial, a sua nova aliada na pesquisa acadêmica e na escrita científica. Assunto do momento, mas que é super importante a gente falar sobre isso, né? Eu sou Elaine Maieski, eu sou doutoranda em ciência jurídica, eu estou no segundo ano do doutorado, eu faço parte do programa de pós-graduação estrito sensu em ciência jurídica da Univale. A Univale fica na cidade de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina. E sim, os catarinenses gostam da pesquisa, da ciência, nós somos cientistas também e valorizamos muito a ciência, e é por isso que a partir de hoje, Mapa Escrita Científica, né, que é a nossa empresa, vai estar tratando sobre pesquisa acadêmica e trazendo conteúdos sobre escrita científica, principalmente nesse momento em que a grande dúvida é: inteligência artificial, ela soma ou ela atrapalha na escrita científica? Eu penso que é um dos melhores momentos para a gente começar a falar sobre esse assunto, né, Clóvis? É isso mesmo. Eu sou o professor Clóvis Demarque, eu trabalho na universidade já há 35 anos como professor de metodologia e metodologia da pesquisa, e no programa de pós-graduação em estrito sensu, a grande dificuldade que se vê por parte de mestrandos, doutorandos, muitas vezes é como você iniciar o processo de pesquisa. E é nesse sentido que nós, a Elaine e eu, já estamos há mais de 2 anos estudando sobre dinâmicas de como utilizar a inteligência artificial nesse processo de escrita científica, de escrita acadêmica e nesse processo de pesquisa acadêmica. Então, é com esse intuito, com esse objetivo que nós vamos trabalhar as nossas 3 primeiras aulas aqui com vocês, certo? E, de imediato, né, porque nós temos também pouco tempo, já vamos começar com os assuntos. Então, o nosso primeiro dia de aula aqui é sobre a questão da inteligência artificial, sua nova aliada no caminho da pesquisa acadêmica e da escrita científica. Isso por quê? Porque a grande realidade, ou a grande discussão que nós temos hoje, em termos não só nacionais, mas mundial é de que utilizamos ou não a inteligência artificial na academia. E, na realidade, não há como nós fugirmos do uso da inteligência artificial na academia. Nós somos obrigados, entre aspas, a nos adaptarmos a essa nova realidade. Por quê? Porque não há como fugir dela. Ela está presente em todos os nossos momentos. Então, essa nossa aula de hoje, ela vai ser para quem? Ela é para graduandos, ela é para mestrandos, é para doutorandos, professores, pesquisadores, para todas as áreas do conhecimento, não só para o direito, que é a aula especificamente o tema que eu trabalho. Mas nós podemos utilizar os ensinamentos que nós vamos ver aqui hoje em todas as áreas do conhecimento. E o objetivo geral dessa nossa aula de hoje é nós, vamos dizer assim, capacitar, mas principalmente sensibilizar os pesquisadores, sensibilizar as pessoas sobre esse impacto transformador que é a inteligência artificial nesse processo de construção do conhecimento acadêmico. Por quê? Porque nós não temos como fugir dessa realidade. Nós não temos como fugir do uso da inteligência artificial. O que é fundamental? É que nós saibamos utilizá-la com ética, utilizá-la com parcimônia, com cuidado, com bom senso. Isso que vai ser o fundamental para nós. E aí, continuando, por que eu devo falar, né, ou por que eu vou falar do uso da IA na pesquisa, na academia, na pesquisa científica, com relação ao conhecimento? Por que falar do uso da inteligência artificial na academia? Por quê? Primeiramente, porque há uma mudança de paradigma na forma como o conhecimento científico é produzido hoje. Eu lembro quando eu, nos idos de graduação, na primeira graduação, que nós éramos obrigados, sem dúvida, a irmos aos livros, lê-los, resumi-los e tudo mais. No segundo momento, nós passamos com o computador, que ficou mais fácil, porque a gente, antes tínhamos que fazer só à mão, depois datilografamos, depois digitamos. Hoje havia a possibilidade já de cola e copia. E hoje, como é que nós estamos? Nós estamos numa realidade que é muito, muito séria com relação ao conhecimento científico que é produzido hoje. Por quê? Porque a IA, a inteligência artificial, ela acelera os processos manuais e repetitivos, né? Nós não precisamos mais fazermos esses processamentos todos. A própria inteligência artificial, a dinâmica toda que está aí, ela permite que nós possamos superar as nossas atividades num tempo bem mais curto do que nós fazíamos antes.
Vamos dizer, eu posso hoje pedir que a inteligência artificial localize para mim vários artigos que tratem daquele tema que eu estou pesquisando. Ela pode me apresentar um resumo desses artigos e eu, verificando os resumos desses artigos, verifico quais ou não são interessantes para a minha pesquisa. Antes, eu tinha que fazer o quê? Eu precisava ler todos eles e daí, depois dessa leitura, identificar quais deles que eu iria utilizar. Hoje eu não preciso fazer mais isso. Por quê? Porque a inteligência artificial me facilita, né, com o tempo, que ela me traz resumos daquilo que eu tenho necessidade ou não de ler para a minha pesquisa. E, por outro lado, ela amplia o alcance da minha revisão bibliográfica. Por quê? Porque ela traz muito mais informações do que eu teria condições antes de buscar. Ela me traz novos autores que eu não conhecia antes, ou que não tinha condições de acesso antes. Por quê? Porque ela tem essa questão generativa, ela tem condições de buscar as informações em todos os campos do conhecimento hoje. E, além disso, ela vai organizar os dados com muito mais precisão do que nós tínhamos antes. Mas a grande questão é, quando nós ouvimos a palavra, a categoria inteligência artificial, qual é a ideia que vem na nossa mente? Né? Será que a gente pensa em um universo dessa forma? Por sinal, só para lembrar, essa imagem ela foi criada pela inteligência artificial, tá? Será que nós pensamos nisso? Um conjunto de pessoas olhando hologramas? É dessa forma que nós imaginamos inteligência artificial? Só por sinal, esse desenho feito pela própria inteligência artificial, não sei se vocês observam, conseguem observar assim, atrás dos nossos alunos, das pessoas, na frente também, nós temos livros para verificar que a própria inteligência artificial, quando ela cria uma imagem sobre ela, ela não afasta a necessidade dos livros. Ou nós podemos pensar também que a inteligência artificial seja o quê? Uma chamada caixinha de surpresa, né? Imaginando assim, essa caixinha ela vai fazer o quê? Ela vai resolver tudo para mim. Ela vai jogar todo o conhecimento para mim, eu não preciso mais me preocupar. Então, nós não podemos ficar... nós temos que ficar, na realidade, nesse meio termo. Nem a caixinha resolvendo tudo e nem aquela questão holográfica. Como assim? Se vocês olharem esse desenho, quando nós pedimos à inteligência artificial, que é o Leonardo, né, que ele fizesse uma imagem retratando a inteligência artificial, mas que desse uma visão humana para ela, o que ele fez? Ele fez esta imagem. E se vocês observarem, a maior quantidade da imagem relacionada à pessoa está relacionada com o ser humano, e não com a inteligência artificial. Isso demonstra uma questão muito simples para nós. Qual que é? A inteligência artificial ela está a serviço das pessoas. O que nós não podemos fazer é inverter esse processo, em botar as pessoas a serviço da inteligência artificial. Não. Nós fazemos e a inteligência artificial vai fazer aquilo que nós quisermos que ela faça, e não o contrário. Além disso, nós vamos ver o quê? Que existem 5 chaves, né? 5 pontos que são pontos chaves para entendermos o contexto da inteligência artificial na educação. Uma primeira chave dessas é de que a inteligência artificial não é mais um conceito do futuro, tá certo? Ela é uma realidade presente, isto é, nós não temos mais como fugir. É claro que as pessoas imaginam que inteligência artificial fosse uma coisa que chegou há 2 anos atrás, quando se falou em chat GPT. Não, inteligência artificial já é pensada desde 1950. Né? Se nós lembrarmos das próprias pesquisas que nós fazemos no Google, já fazemos há muito tempo, é inteligência artificial. Se nós pensamos no nosso Waze ou o Google Maps nos carros, é inteligência artificial. Então, faz muito tempo que nós temos inteligência artificial. A questão é a forma que ela veio fazer parte da nossa vida, principalmente pós-pandemia. Um segundo ponto-chave é o quê? Que a inteligência artificial ela não pensa sozinha. Tá? Ela responde com base em dados e padrões. Agora, quem estabelece os dados e quem estabelece os padrões é o ser humano. Por isso que ela não vai substituir o ser humano. Uma terceira questão, que ela não substitui o pesquisador. Ela não substitui o professor.
ela vai fazer o quê? Ela vai ampliar a capacidade de análise nossa. Ela vai ampliar o poder de pesquisa que nós temos. É isso que ela vai ser um facilitador no processo. Uma quarto ponto-chave é o quê? Que o pesquisador do século XXI, ele é integrador de saberes. Então, não é mais apenas um acumulador de dados, mas ele é o quê? Ele integra saberes, ele vai fazer uma relação entre os vários contextos que nós temos para poder fazer uma análise. É uma análise econômica, é política, é social, é cultural, é religiosa. As influências todas que ela tem no nosso dia a dia. Então, nós vamos ter condições maior ainda de fazer o quê? De fazer esse processo de integração. E, por último, ela exige de nós uma nova habilidade, né? Que é o quê? Um pensamento crítico sobre a tecnologia. Normalmente, quando se fala em tecnologia, ou quando a gente verifica as pessoas falando em tecnologia, normalmente as pessoas não têm cabelo branco e nem barba branca como eu, né? A tendência, normalmente, é o quê? Uns moleques, como se diz na boa gíria popular, né? No bom sentido, aquele piazão, aquele gurizão. Na realidade, vamos dizer, com poucas pessoas, né? Que são mais os jovens que estão fazendo. Não, na realidade, a inteligência artificial está exigindo uma nova realidade. Isso é um pensamento crítico sobre a tecnologia. E a tecnologia deve ser o quê? Deve ser para todos, né? Isso que é fundamental, independente da idade, das condições. E aí se pergunta assim, o que é inteligência artificial? Aí eu passo a bola para quem? Para a Elaine. Ô, Clóvis, deixa eu só falar uma coisa em relação a essa questão de cabelo branco, né? Hoje se fala muito sobre aos nativos digitais, né? Que são a turminha que nasce já com o dispositivo digital na mão. É o celular, é o tablet, já vai para o computador e não é só joguinho hoje em dia, né? Isso está sendo inserido também em sala de aula. A parte da sala de aula na educação básica ela é fundamental e muito importante. Inclusive, uma das questões de pesquisa, né? O Clóvis, ele é professor aqui do mestrado, doutorado do PPCJ da Univale, onde eu estudo, e o Clóvis é meu orientador. E já a gente está chegando o quê? No 8º ano de pesquisa juntos, né, Clóvis? E uma das nossas ideias de pesquisa agora, né, do nosso foco de pesquisa, é justamente essa introdução da inteligência artificial na educação. Então, quando a gente fala de nativos digitais e a gente percebe essa turminha que já nasce com o dispositivo na mão, a gente imagina que esse pessoal automaticamente já está inserido no universo digital e que existe ali uma inclusão digital total. Não é bem assim, né? A gente tem as pessoas mais experientes, numa idade, os jovens experientes como eu, como Clóvis, enfim, a gente vai se inserindo no meio do caminho, né? Mas também não quer dizer que nós estamos excluídos e nem incluídos totalmente. Isso vale para a criançada também, né, Clóvis? Eu acho que é bom a gente tocar nesse ponto também da inclusão digital, nesse aspecto todo que a gente vive hoje, né? Sim, sem dúvida. Mas aí vai ser um outro assunto em outro momento, né? Em outra aula, exatamente. O que a gente vai seguir aqui, né, nessa questão de conceito e introdução à inteligência artificial. Bom, quando a gente pergunta o que é inteligência artificial, os cientistas já desde 1900, na década de 1950 já estão conceituando o que é inteligência artificial. E a inteligência artificial ela é essa reprodução da mente humana, né? O computador ele tenta imitar a capacidade humana de pensar e aprender. E um carinha que ele é um carinha que muito respeitosamente, né, o Dr. John McCartney, ele é o chamado pai da inteligência artificial, e ele e outros 3 cientistas lá na década de 1950, o Marvin Minsky e o Claude Shannon, se não me falha a memória, junto com o John McCartney, foram os 3 cientistas que cunharam o conceito de inteligência artificial. Eles, nos Estados Unidos, já trabalhavam bastante sobre o poder do computador em recriar pensamento humano, né? E por que é importante a gente trazer essa questão do que é inteligência artificial e qual é o entendimento que nós temos sobre inteligência artificial? Porque a gente pensa, né, o senso comum, melhor, né, na academia a gente já tem um pensamento um pouquinho mais aprofundado, mas o senso comum acaba tendo a percepção de que inteligência artificial se resume a ChatGPT ou se resume às inteligências que surgiram agora, a partir da pandemia, que foi onde a gente teve explosão, né, das ferramentas de IA.
assim, num conceito mais, ou numa utilização mais ampla. Mas, se nós formos verificar, já já a gente vai trazer a linha do tempo sobre isso, a inteligência artificial ela é algo mais complexo, mais profundo, e vem sendo estudado por cientistas há muito tempo. E essa figura que a gente traz agora, ela ilustra mais ou menos o que abrange a inteligência artificial, o grande círculo azul, a inteligência artificial como um todo, e dentro dessa inteligência artificial, esse guarda-chuva, a gente tem machine learning e o deep learning. A machine learning, a gente pode conceituar como um aprendizado de máquina, que ele seria um processo, né, que ele acontece totalmente de forma automatizada. Os algoritmos é que eles aprendem com dados fornecidos, né, fornecidos pelo ser humano, lógico, menos poder computacional, ele funciona bem com pequenas tarefas, né, e com pequenos volumes de dados. E o Deep Learning, ele já é um pouco mais avançado, é um subcampo do Machine Learning e utiliza redes neurais, né, que são as unidades conectadas para análise de bancos de dados e informações mais complexas, né, e aí o Deep Learning é onde está essa concentração, então, de uma rede neural que imita o pensamento ou o cérebro humano, né. O Deep Learning, ele é mais interessante, assim, na complexidade, ele tem um maior poder computacional, necessita de grandes volumes de dados, né, e automação de extração de recursos, e ele é ideal para essas tarefas mais complexas. E ainda dentro desse conceito, desse entendimento de Machine Learning, Deep Learning, a gente tem a internet fraca e a a IA forte e a IA fraca. A inteligência artificial fraca, também conhecida como estreita, elas são esses sistemas, né, projetados para realizar tarefas específicas, como responder perguntas, por exemplo, né, quando você dá um comando lá no GPT, ou até mesmo no Google, que sempre foi um buscador aí mundialmente conhecido, né, e muito utilizado durante muitos anos. Você dá um comando, ele te responde. Estaria dentro do conceito da esfera de internet fraca. Perdão, é a inteligência artificial fraca. E a inteligência artificial forte, ela ainda seria, né, na visão científica, um objetivo distante da ciência. É a ideia de uma máquina que cria consciência e ela tem aí um poder cognitivo como se fosse um poder cognitivo humano. Isso, muitos cientistas dizem que ainda está longe de acontecer, e é esse objetivo distante da ciência, mas eu confesso, Cláudio, que eu fico até um pouco assustada. Por exemplo, recentemente, agora em abril, a gente está vendo uma competição de uma corrida na China, salvo engano, e os humanoides correndo com seres humanos. Eles foram programados, o algoritmo foi programado para ele correr com as pernas um pouco mais fechadas, enfim, porque o alcance dele, se ele não fosse programado assim, ele certamente poderia ganhar de um ser humano facilmente a corrida, mas eu não sei, eu fico imaginando, eu espero que seja um objetivo distante, mas parece-me que a internet, ou melhor, a inteligência artificial, ela está cada vez mais próxima de uma super inteligência, né? E aí, quando a gente pediu para a própria IA criar para a gente uma imagem que representasse a IA fraca e a IA forte, eu acho que tudo isso, essa fala até agora, pode se resumir nessa imagem, né? Assusta um pouco esse humanoide ali da IA forte, não assusta? Realmente assusta, assim. Se nós pegarmos, quando fica na fraca, que só analisa elementos e dá uma resposta fixa, ótimo. Mas quando você vê como a transformação que foi feita, o que ele jogou e parece que toda a energia que está no universo vai para essa pessoa, né? Então, realmente é preocupante, sim, por um lado, mas, por outro lado, nós temos que estar atentos, né, para podermos conhecer o mais possível, né, o quanto mais possível sobre o uso da inteligência artificial. Para quê? Para que realmente a gente possa aplicar da melhor forma possível e não se assustar frente às realidades, né, muitas delas que viram pela frente. E aí nós temos também alguns exemplos, né, Elaine, com relação a isso. Quando nós falamos em assistentes virtuais, nós temos, por exemplo, a Alexa, que é bastante comum nas nossas casas, né, ou a Google Assistente, que também está presente conosco, a Siri da Apple e assim por diante. Ou aquelas de recomendações de filmes, né? Muitas vezes você vê Netflix, é comum, Spotify, o próprio YouTube, ou aqueles chatbox, quando você liga para uma operadora e alguém fala contigo, né? Mas hoje, por uma questão de respeito ao consumidor,
já a própria inteligência artificial já avisa, olha, quem está falando aqui com você não é um humano, mas é uma máquina, então já te dá sinal com relação a isso. Isso é muito importante nesse contexto em que nós vivemos. Seria essas questões, né, Elaine? O que mais que nós teríamos agora? Tocas a Agora a questão da... gente Isso, tocas. Isso, agora a gente tem aquela questão da linha do tempo, né? Que nós falamos anteriormente no início da apresentação, de que essa percepção de que inteligência artificial é algo muito, muito, muito recente, ali a partir da pandemia, ela cai por terra, né? E tem esse estudo aqui da professora Rosa Maria Vicari, ela é uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela fez uma publicação trazendo os principais aspectos do uso da inteligência artificial na educação. Ela fez um recorte ali, 2017 até 2030, o que pode estar acontecendo. É um estudo muito interessante, mas antes disso também houve esse resgate, né, da linha do tempo da inteligência artificial na educação, e a gente traz aqui, dando os devidos créditos, porque é importante a gente perceber, né, que não é de hoje que a inteligência artificial é utilizada na educação. Hoje existe uma preocupação maior, principalmente pela utilização das IAs generativas na escrita científica, e isso está transformando a forma como a gente faz ciência hoje no mundo todo, e é por isso que isso deve ser falado e deve ser sempre debatido, né? Essa reflexão mais crítica. Só que lá em 1950 já se utilizava versões ou ferramentas de inteligência artificial na educação. A gente teve lá sisteminhas como o Plateau, o Student, o Scholar, por exemplo, né? O Plateau ele era uma sigla, né, que em inglês para na tradução literal lógica de programa para operações de ensino automático, e ele gerava problemas, vamos dizer assim, né, que abrangia idiomas e tópicos de matemática e química. Então, o pessoal, lá em 1950, usava o Platô para isso. O Student também, ele tinha essa lógica de resolver problemas, né, mas ainda não dava um feedback totalmente amplo em relação ao desempenho do aluno. E aí veio o Scholar, que permitiu que os estudantes desenvolvessem algumas habilidades adicionais, porque justamente lhe dava um feedback. Então, ele também abrangia questões de idiomas, matemáticos, químicos, né, problemas, né, na área da química, e ele já dava um feedback, já dizia para o aluno se ele tinha um desempenho bom, razoável ou não. Isso era bem interessante lá para a década de 1950. Essas três ferramentas de IA, elas se comportaram bem, foram estudadas e ampliadas entre 1950 e 1970. Foi mais ou menos nesse período também, no final da década de 1970 e já entrando na década de 1980, que a gente teve a ampliação dos sistemas tutores inteligentes. E esses sistemas foram cruciais para que a gente tivesse uma expansão em relação ao uso da inteligência artificial na educação. Ali na década de 1980 a 1990, a gente teve, então, expansão dos modelos cognitivos, né? O processamento de linguagem natural começou a ser estudado. Essa é uma tecnologia importante, o PLN, porque ela vem sendo constantemente aprimorada desde que foi criada, e ela permite que os sistemas interajam com os estudantes de uma forma mais intuitiva. E foi a expansão do processamento de linguagem natural que permitiu, inclusive, que nós tivéssemos os programas, as ferramentas de inteligência artificial como nós conhecemos hoje, e algumas delas, inclusive, aplicadas à pesquisa científica, à escrita, enfim. Ainda ali na década, essa década de 1980 e 1990, a gente teve aprendizados integrados, jogos educativos cresceram bastante também, os sistemas de gerenciamento de aprendizagem também foram bastante ampliados, e nós tivemos ainda a expansão da internet ali no final de da década de 1990, né? Em 98, se eu não me engano, no estudo que eu li de um artigo científico recentemente, foi quando a gente teve a expansão do Google para essa potência que se transformou logo a seguir, né? Foi bem no finalzinho da década de 1990, início dos anos 2000. E aí os anos 2000 foram foi a década assim muito importante porque ela expandiu completamente ferramentas
ferramentas de busca, né? O Google, como eu já falei, aí a gente teve a introdução das aulas e materiais didáticos mais personalizados para os alunos, a expansão da robótica educacional, o sistema de gestão de aprendizagem, enfim, teve uma expansão grande, uma ampliação grande do conhecimento e aplicação da inteligência artificial ali nos anos 2000. E aí, depois dos anos 2010, explodiu, né, Cláudio? Realmente veio a questão da computação nas nuvens, já a questão do ensino à distância, o ensino híbrido também, a questão das realidades virtuais ou chamadas também realidades aumentadas, e aqueles cursos online gratuitos, também os MOOCs, no caso, a questão dos assistentes administrativos, que surge também nesse período, a questão de elaboração de provas, aquela questão toda já que nós lembramos mais, por estar mais perto de nós. E aí nós tivemos o quê? Tivemos o Covid em 2019, 2020, no caso, e aí com isso nós temos as primeiras grandes preocupações com relação à inteligência artificial da forma que nós tivemos. Só que, por exemplo, antes, em 2019, houve o Consenso de Pequim sobre Inteligência Artificial e Educação, que estabeleceu as metas e as diretrizes para se trabalhar com inteligência artificial na educação até 2030. Então, já é um marco que vem antes da questão da pandemia. E aí vem a pandemia e nós tivemos toda uma mudança, né, muito grande com relação ao uso da educação na questão de tecnologias. Eu lembro que nós estávamos no nosso programa de mestrado e doutorado conversando sobre a possibilidade de fazermos uma disciplina de forma online, e nós estamos já em quase 6 meses de discussão de professores de como faz, se consegue, se não consegue, se faz, não faz. Aí nós tivemos a pandemia em março de 2020, em questão de 4 ou 5 dias, a universidade toda, isso é, não só uma disciplina, mas todas as 1.000, não sei quantos, 2.000, 4.000, 5.000 disciplinas que a universidade possui, todas elas passaram a ser feitas de forma virtual. Então, assim, a transformação foi muito grande. O mesmo choque, podemos dizer assim, aconteceu em 2022, quando o ChatGPT, o GPT-3, surgiu para todo mundo de uma forma gratuita, aquela ferramenta da OpenAI que abriu uma nova discussão sobre a questão da inteligência artificial. Então, passou a ser do quê? Passou a ser uma grande realidade para nós, né? E aí, o que nós vamos assim, o que nós vamos esperar até 2030? Né? Nós vamos esperar uma forte presença de aplicação da inteligência artificial nos sistemas educacionais e um grande impacto no quê? Nos processos de ensino-aprendizagem de curto e médio prazo. Vamos dizer, qual é a realidade que nós vamos ter pela frente com esses novos alunos que estão chegando nas escolas, mas principalmente para nós que estamos no nível superior, qual é a condição desse novo aluno que vai chegar para nós? Qual é a criatividade computacional que vai ser aí? Como é que vai estar essa questão do ecossistema educacional, a integração e aplicativos com essa questão da fase nova do PLN? Então, são todas umas realidades que nós temos que estar muito atentos para nos prepararmos para isso. Vamos dizer, eu sou professor, vamos dizer, o Covid obrigou todo mundo a ficar online, né? De uma hora para outra, todo mundo conseguiu se adaptar. E a mesma coisa aconteceu, olha, falou-se em inteligência artificial, todo mundo de uma hora para outra se adaptou, e agora nós estamos falando de inteligência artificial, nós temos que nos adaptar novamente. Então, vivemos uma realidade de adaptações. Essa criatividade computacional é importante, essa integração de aplicativos vai ser muito interessante, é um processo que vem aí e não tem volta, né? E essa questão das novas fases do processamento de linguagem natural também é uma realidade que vai impactar todo mundo e que nós temos que estar preparados para isso. Não é isso, Elaine? E, Elaine, quais seriam, no seu ponto de vista, os grandes desafios para apresentar para nós aqui? O grande desafio que eu colocaria assim como o desafio no topo seria exatamente esse entendimento sobre como utilizar a inteligência artificial de forma benéfica e ética na pesquisa acadêmica. Acho que esse é o topo, né? Mas a gente vai falar isso em outras aulas que nós vamos fazer também.
E eu elencaria também outras questões, outros desafios importantes, né? Essa natureza multidisciplinar, hoje a gente não pode, o que a gente vê também, assim, uma preocupação de algumas universidades, e a gente vai falar de universidade aqui, porque o nosso público, foco aqui maior é a academia, não que o ensino básico fundamental seja importante e não, esse conteúdo não seja para essa tribo também, é para todas as tribos, mas vamos falar aqui da questão universitária. A gente vê, às vezes, algumas universidades com preocupação de criar uma disciplina isolada para tratar de uso da inteligência artificial na pesquisa e na escrita, né? Na minha humilde opinião, isso já não seria o ideal. Nós teríamos que ter essa natureza multidisciplinar, tratar do uso da inteligência artificial em todas as disciplinas, em todos os momentos. Você é professor, docente de metodologia da pesquisa aqui na Univale, na nossa universidade, você tem toda a autoridade para falar sobre isso. Eu penso que a metodologia ela é uma disciplina chave para tratar desse assunto, e se for para criar tópicos específicos dentro de uma disciplina, na metodologia, eu penso que é o núcleo disso. Depois pode até comentar em relação a isso, mas eu penso que essa natureza multidisciplinar em todas, né, as disciplinas, em todas a área do conhecimento, ela é importante. Política pública para a educação, e aqui aí eu não falo só da educação superior, começa lá de baixo, dos nossos nativos digitais, desde o pequenininho que entra lá no ensino fundamental, nessas políticas públicas para a educação, e aí num viés tanto de alfabetização digital, letramento digital, acesso a tecnologias e a internet, uma infinidade de questões que políticas públicas para a educação vai ter que abarcar, né? Esse é um grande desafio. Dependência excessiva da inteligência artificial é um desafio também, como que a gente vai abordar isso, como que a gente vai frear a dependência. A utilização da inteligência artificial não tem como a gente frear, mas a dependência dela a gente precisa prestar atenção para que a gente não vire dependente totalmente, né? Para que não aconteça o que você falou no início da tua fala, né, Clóvis? O ser humano a serviço da IA, e não, sim a IA a serviço do ser humano. Dificuldades na verificação e avaliação de resultados gerados por IA. Hoje existe uma preocupação muito grande da comunidade científica, principalmente dos docentes, em relação à verificação, à checagem, se o aluno utilizou ou não a ferramenta de inteligência artificial para gerar o seu texto científico, né, o artigo, TCC, dissertação ou tese, enfim. Ainda não temos ferramentas confiáveis que sejam críveis, né, na verificação da utilização de ferramentas de IA. Muitas estão dando resultados aí errados. A gente vai mostrar em aulas futuras, por exemplo, a gente pode pegar textos antigos de autores que não tinham nem acesso a computador, de autores muito seminais. Se você jogar textos desses autores em detectores de uso de IA, você vai perceber que a IA vai dizer que foi utilizado determinada porcentagem de IA naquele texto, e isso é mentira, e a gente sabe, não teria como isso acontecer. Então, eu penso que a dificuldade na verificação ela é um grande desafio. A exclusão digital, eu acho que aqui a fala ali de políticas públicas inclusivas, né, elas já abarca essa questão da exclusão digital. A gente tem que prestar muita atenção na exclusão digital, não permitir que ela aconteça. E a gratuidade, né, as ferramentas no seu uso potencial, no seu uso principal, Clóvis, elas estão no modo pago. A gente tem acesso a ferramentas de inteligência artificial no modo gratuito, mas o aproveitamento é mínimo. E isso estudos já dizem, inclusive especialistas afirmam, o modo gratuito de ferramentas de inteligência artificiais alucinam muito mais do que o modo pago das inteligências artificiais. Então, eu penso que esse também é um grande desafio que a gente tem que prestar atenção no decorrer aí da aplicação da IA na pesquisa e na escrita. Aqui sou eu ainda, né? Queres falar essa parte? Não, pode falar, pode falar.
Então, a inteligência artificial no contexto acadêmico, a gente teve toda essa linha do tempo ali em relação à educação. Nos anos 2000, aqui a gente viu um boom da IA na questão acadêmica, né? E ali no processamento de linguagem natural, como eu falei anteriormente, foi a tecnologia que ajustou os parafusos e fez com que a inteligência artificial crescesse também e que fosse possível nós termos hoje dentro da academia as IAs aplicadas, a expansão do machine learning, né? Esse aprendizado de máquina cada vez mais aprofundado, e aí a gente tem que prestar algumas atenção em alguns requisitos, né, de como que a gente vai usar as ferramentas de inteligência artificial na escrita e na pesquisa, em que momentos a gente deve usar essas ferramentas. E aí a gente pode falar aqui com conforto, segurança, né? Análise de grandes volumes de dados, né? Otimização de revisões bibliográficas. Quem faz a revisão sistemática de literatura ganha muito tempo usando ferramentas de inteligência artificial, conexões de temas de pesquisas e pesquisadores. A gente fez vários testes ali com Research Rabbits, por exemplo, né, com os Maps, por exemplo, que criam as redes de pesquisa, elas são muito interessantes. E automação de tarefas repetitivas, né? Certas coisas que a gente leva muito tempo para fazer, a IA pode facilitar, sim, nessa automação para a gente. Nunca vai substituir o nosso pensamento, mas ela ajuda. Aí nós temos algumas... a gente vai entrar em algumas IAs, né? Queres começar? À vontade. Então, assim, por exemplo, nós temos o ChatGPT, que é bastante conhecido, né, que ele trabalha... O ChatGPT, o DeepSeek, eles são o quê? São generativas. Alertar bem com relação a isso, porque nós temos algumas que nós, a Ilane e eu, chamamos de aplicadas e outras que são gerais, né? Essas que nós chamamos que são de gerais, qual é o problema delas? Ou qual é a situação dela? Que qualquer informação que você passa para ela, automaticamente a informação é dela, já passa a ser dela, né? Ela passa a generalizar, no sentido assim, eu posso botar um texto meu para o GPT, por exemplo, fazer uma adequação no texto, uma correção e tudo mais, ele pode usar meu texto para depois responder uma pergunta que a Ilane fez. Então, eu perco a originalidade no texto com relação ao ChatGPT, ao DeepSeek, por exemplo, e também com relação ao Copilot e ao Gemini, a mesma situação, né? São situações que são aqueles que dão respostas em termos gerais, porque esses 4 aplicativos, eles buscam, as 4 inteligências, elas fazem o quê? Elas buscam as informações naquilo que está, em geral, na internet como um todo. Então, isso é uma situação que nós temos que ficar atentos quando nós vamos trabalhar. Por isso que as que são mais direcionadas, né, que são mais interessantes para nós a pesquisa. É claro que nós vamos usar bastante essas 4, né, para fazermos o quê? Para termos insights, para termos uma visão geral das coisas, mas depois, quando formos trabalhar a escrita, trabalharmos a pesquisa acadêmica, é interessante a gente trabalhar com algumas ferramentas que são muito mais específicas. Né, Idane? Exatamente. Você estava falando ali das IAs gerais, né? Quando você coloca o seu texto ali, você tem que ter em mente que a IA vai usar o texto inédito teu, de sua autoria, para treinamento. A gente está usando o nosso texto original, científico, escrito por nós, para treinar a IA. Então, a gente vai ver que existem inteligências artificiais que o Elicit, por exemplo, que são específicas para revisão de texto científico, né, que são aplicadas. Agora, não joga seu texto para o GPT, DeepSeek, Copilot ou Gemini aprimorarem o seu texto ali, que você está fazendo uma burrada, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Exatamente. Por quê? Porque, na realidade, esses textos aí vão ser usados para responder a perguntas ou questões de outros pesquisadores, e o seu texto já virou universal, na realidade. Então, exatamente. Aqui nós temos, como vocês podem ver, nós temos alguns mecanismos de busca, né? Além de termos o Google Scholar, o Google Acadêmico, que as pessoas vão falar muito, nós temos o Semantic Scholar, por exemplo, ou o Paper Finder, que são muito bons para a questão de busca, né? Eles identificam as conexões entre os artigos, eles apresentam, eles ajudam a responder perguntas específicas. Então, se você fizer uma pergunta no Paper Find, por exemplo, e botar uma pergunta de pesquisa, ele vai te trazer, provavelmente vai te trazer artigos, vai te trazer documentos que estão relacionados àquela pergunta que você fez.
Então, esse é um documento, uma ferramenta muito interessante, não é isso, Elaine? Isso, e essas duas aqui, a partir de agora, a partir de semântica aqui, Paper Finder e as próximas, elas já são ferramentas de inteligência artificial aplicadas, que a gente pode dizer, à pesquisa, à ciência. O que isso quer dizer? Elas usam bases de dados científicas para te responder. Quando você coloca no Paper Finder ali, por exemplo, uma pergunta, um problema de pesquisa, ou uma questão, ele vai puxar artigos científicos da base de dados científica para trazer, olha, esse artigo pode te ajudar a responder tua pergunta, esse aqui também, esse outro também, esse aqui colabora, esse aqui também contribui, já são inteligências artificiais que a gente pode usar com segurança, né, Cláudio? Os sites também, o de Mentions é sensacional, né? Por quê? Porque esses aqui, o Dimension, o sites, no caso do Semantic Scholar, do Paper Finder, eles trabalham dentro da plataforma deles. Então, eles vão buscar já em documentos que já estão na sua plataforma. Então, ele vai trazer os documentos para nós, diferente de um GPT ou do SIC, que vai fazer o quê? Eles vão buscar em qualquer situação que nós temos dentro da internet, no caso. Então, são realidades totalmente diferentes. Né? Exatamente. Eu já vi, por exemplo, assim, comandos em que algumas pessoas elas botam um comando, dão um comando no GPT e dizem assim, aponte a fonte bibliográfica que você de onde você está extraindo do artigo. Você sabe que ele alucina bastante, né? Ele chega muitas vezes o danadinho em inventar nomes de autores e artigos para dizer que aquela é a fonte do conteúdo que ele está trazendo. Não dá para fazer isso lá, não. Agora aqui dá consensos, o Code também é uma ferramenta muito boa, inclusive para tradução. Eu que sou professor, sou orientador, né? Eu já recebi trabalhos que vinha com o fulano de tal, autor da obra tal. E eu disse, bom, eu não conhecia o autor, não conhecia a obra, eu jogo no Google, e o próprio Google não conhece o autor, não conhece a obra, e depois, tanto o Google Scholar, que é mais específico, ou o Google geral, não conhece. Então, tu pergunta para o aluno, quem que é esse autor? Me mande, por favor, a ficha catalográfica desse livro. Estou aguardando até hoje, né? Porque, na realidade, isso foi uma invenção. Vamos dizer, se eu não leio, pode ser que tenha passado, vai para uma banca, numa dessa nem a banca vê e não se der conta. Então, vamos dizer, essa realidade existe. Né? Como diz a Elaine, né? Tem algumas ferramentas aí que elas alucinam mesmo, né? Elas vão inventar, vão criar realidade. Tem tradutor, por exemplo, nós temos um professor chamado Marcos Leite Garcia, né? E a pessoa botou no tradutor e apareceu o nome dele no texto, e aí ele traduziu por Marcos Milk, né? Que era Marcos Leite, então ele traduziu. Nós vimos um outro caso de uma aluna que tinha o sobrenome dela Damas, né? E ele fez Ladies, né? Foi um caso recente. Então, vamos dizer, são situações, cuidados que nós temos que ter, por isso que você utiliza a inteligência artificial como uma ferramenta, mas é fundamental que você faça o processo de revisão. Né? Tem o consensus que, segundo os nossos estudos, é fantástico para fichamentos. Tá? Ele não vai fazer fichamento para você, mas ele vai dar umas dicas muito interessantes, muito bom. O Cloud, que é para a questão de argumentação, né? Depois vocês podem ver com isso mais questões bem mais trabalhadas. O Perplexity e o Litmaps, trabalhamos muito já em alguns cursos, né, Elaine? Com algumas experiências bem interessantes com essas duas ferramentas, porque para a questão de problemas de pesquisa, ou para você conectar artigos, vamos dizer, fazer eu quero fazer um histórico, eu quero fazer uma revisão bibliográfica, realmente ela é fundamental. Para quem faz TCC ou faz monografia, dissertação ou tese, que quer analisar qual é a evolução daquele pensamento, ele é fantástico, porque ele vai fazer a ligação dos artigos, para onde que está, quais são os caminhos que ele percorreu, onde é que ele nasceu, quem que utilizou, quem que não utilizou. Então, é fantástico para você fazer o quê? Para você acompanhar esse processo de revisão bibliográfica.
Para quem é professor também, quer conhecer as redes de pesquisadores, né, de Sim. universidades, assim, o Litmaps, o próximo slide, eu acho que está o Research, dá uma olhadinha, o Research aqui, ó, o U-Connect Paper, é a tríade, né? O Litmaps, o Research e o Connect Paper, eles são conectores de artigos de redes de pesquisadores e eles criam mapas mesmo, é interessante. Você tem desde quem citou quem foi o autor seminal, quem é o mais atual, quem é o mais citado, quem está citando mais, é bem interessante. E essas ferramentas, elas permitem também até a gente ter insights que vão, de repente, ser ali divisores de água na nossa pesquisa, né? É interessante essas ferramentas, eu Porque gosto. assim, há uma preocupação muito grande com relação a essa questão de você usar o chat, usar eu queria falar sobre a questão dessa conexão de artigos, dessa questão histórica de artigos, dessa revisão bibliográfica. Ela é interessante chamar atenção para quê? Porque muitas vezes você vai dizer que o autor tal concorda com o autor tal. Então, um exemplo aqui, pegando no direito. Vocês imaginem eu comentar a seguinte informação, que o Aristóteles concorda com Bobbio quando afirma tal coisa. Gente, o Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, o Bobbio faleceu recentemente, alguns anos atrás. Então, vamos dizer, se tem alguém que concorda com alguém, é o atual concordando com o antigo, e não o antigo concordando com o atual. Então, só para vocês verem um pequeno exemplo do que muitas vezes, em que isso vem a facilitar. Nós temos uma noção do andamento do conhecimento, do andamento das ideias. Isso é fundamental também. Ô, Clóvis, eu tô Fala. achando que a gente vai criar uma sessão ali no nosso Instagram chamado Café com Histórias, assim, que a gente pegar as histórias de 35 anos de docência, dá para a gente fazer um negócio bem bolado aqui para a nossa audiência, hein? Deve ter uma história interessante, né? Isso. Fala do SciSpace e do PaperPal. O SciSpace, gente, é um dos meus favoritos, é uma das minhas ferramentas favoritas. Aqui, o modo pago do SciSpace, ele permite você gerar uma tabela. O gratuito gera a tabela, mas a versão paga permite que você exporte essa tabela com todas as contribuições dos autores. Então, ele faz um resumo, desde o objetivo da pesquisa, o problema, as contribuições, os pontos principais, as conclusões, ele vai gerando tabelas e depois você pode exportar tudo isso na versão paga. O SciSpace também tem uma seção de conversa com o PDF, né, que a gente chama, que é onde você pode interagir com o PDF, você pode jogar um artigo que você tem da sua biblioteca lá, ou você pode pesquisar de acordo com a palavra-chave ou uma pergunta-problema à base de bibliográfica, você pode usar o artigo tanto seu, então, quanto dessa base, e você pode interagir com esse artigo científico. A gente sempre diz assim, né? Quando você vai fazer a parte de revisão de uma sessão de um artigo, ou uma revisão sistemática de literatura, ou se você vai fazer uma sessão de revisão bibliográfica para a dissertação, tese, ou até mesmo para o TCC, você precisa ter uma linha do tempo, você precisa trazer contribuições ao longo do tempo naquela ideia de pesquisa, naquele tema de pesquisa, né? E quando você traz aqui para o SciSpace, você consegue ter essa linha e você consegue ter um volume muito grande de ideias de autores, que você pode baixar esses artigos e você pode pedir para ele fazer o resumo, e ali no resumo você identificar se aquele artigo é um artigo que vai contribuir ou não com a sua pesquisa, que é aquele artigo que você vai guardar com todo carinho lá na sua biblioteca, vai ler, reler, vai fazer o fichamento. Sim, você vai fazer o fichamento. A gente tem IA que faz fichamento? Até tem, mas é a partir do fichamento que você constrói seu raciocínio lógico, que você começa a ter conhecimento sobre o tema que você está pesquisando. Então, o SciSpace, ele é muito bom em resumos para você decidir se aquele artigo vai ou não para aquela caixinha lá de leituras obrigatórias da tua pesquisa. Mas, ô, Paperpal. Elaine, eu Oi, quero, eu quero submeter um artigo. O que tu me indica? submeter como? O PaperPal, por exemplo, não me ajuda na submissão?
Ah, tá. O PayPal ele te ajuda na revisão do seu texto, porque ele tem uma função chamada submissão dentro das ferramentas dele, que é assim, o PayPal, vamos lá, ele interage com o PDF como o SciSpace faz. Ele também busca na própria base de dados ou na base de dados do School, do Semântica, aliás, ele traz ali uma conexão de artigos também, mas ele tem muitas funções, por exemplo, de revisão de texto. E se você quer fazer aquela revisão, pedir para melhorar gramática, para ver se está tudo certinho com o seu texto, a ferramenta que você vai usar é o PaperPal e não o ChatGPT. Você vai pegar trechos da sua construção do seu artigo, usar essa função submissão ali e vai pedir para ele revisar aquele trecho, né? Revise para mim parte do meu resumo, né? Me mostre os pontos fracos, os pontos fortes, etc. e tal. O PaperPal faz isso. E ele faz uma coisa muito interessante, não sei se posso contar aqui ou não. Como que ele pode ser treinado? Posso contar? Pode. Vamos supor, você está escrevendo a sua tese, né? Enfim, tema em qualquer área do conhecimento. E você quer que a sua tese seja uma tese bem construída, que ela tenha potencial, né? A gente tem aí o prêmio CAPES de tese, por exemplo, que premiam no meio acadêmico as melhores teses, né, de todas as áreas. Você pode pegar uma tese premiada lá da CAPES, por exemplo, jogar ela aqui dentro do PaperPal e treinar. Você vai mandar ela ler aquela tese, vai mandar a ferramenta ali entender aquela tese e conversar com você naquele tom. E quando você pedir para ajustar o seu texto, não é que a IA vai reescrever o seu texto. Você vai mostrar trechos do seu texto e vai pedir para a IA te mostrar quais são os pontos fracos do seu texto e para que ela te mostre opções de ajuste para que fique naquele tom, aquela super tese lá que você está estudando. Chama-se de treinamento específico da inteligência artificial para ela falar contigo naquele tom. Ou você vai submeter um artigo para uma revista, Clóvis, vamos pegar nós aqui do direito, nós temos revistas conceituadíssimas na área do direito, né? Eu quero submeter naquela revista. Então, eu posso treinar a minha ferramenta de inteligência artificial, aqui no caso, o PaperPal, para que ele fale, me ajude, né, a escrever no tom daquela revista específica. Eu posso colocar ali uns 3, 4, 5 artigos científicos, mandar a inteligência artificial ler aqueles artigos científicos e aprender a falar naquele tom. E aí vai me ajudar na hora da minha revisão. Aqui sim eu colocaria trechos pequenos ali que eu esteja em dúvida da minha tese e pedir para ele afinar, me ajudar o meu artigo científico para determinada revista. Só que eu quero fazer um parênteses, né? Nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai pegar o seu artigo científico completo, vai jogar numa plataforma de inteligência artificial e pedir para ela corrigir seu texto. Você não vai fazer isso jamais, porque vai dar ruim. E vai ter uma série de problemas, né? Em próximas aulas a gente vai abordar bastante isso. Então, mas você pode sim, de uma maneira segura, justa, né, equilibrada, pedir para que a ferramenta te ajude sim a melhorar determinados trechos. Resumo, que é uma coisa estratégica, entendeu? E, para finalizar aqui essa questão, você não vai copiar o texto que a IA sugerir e colar. Você vai ler, você vai ver se ela não está alucinando, se não alterou nada da tua pesquisa, se realmente a IA está dizendo a mesma coisa que você quer dizer, entende? Você tem que fazer essa revisão e o ok final sempre tem que ser do cérebro orgânico, né? Do ser humano. Exatamente. E daí teria mais o chat PDF e o notebook LM, que são mais duas ferramentas que fazem interação com PDFs, né, que servem para pesquisa, para anotação. Mas isso futuramente a gente vai trabalhar muito mais de forma detalhada. É que o nosso tempo também O, o está no... chegando ao final, né, Elaine? Temos que Sim, o pensar. notebook LM só conta para o pessoal ali que ele faz podcast, né? Eu acho que é uma Exato. das ferramentas mais interessantes, assim. Exato. Ele faz sozinho, né? É, a versão gratuita em inglês. Tem uma galera que consegue, na versão gratuita, colocar o podcast do Notebook LM em português. Eu ainda não cheguei nesse estágio, mas É, eu sei que na versão paga ele faz todos os idiomas. tá ótimo. Onde e como é que nós podemos usar as ferramentas de inteligência artificial, Elaine? Insights, organização de ideias, produção de rascunhos, sempre produção de rascunhos,
Sempre você vai ver nos nossos conteúdos a gente bater na tecla de que você não vai copiar e colar um texto de qualquer ferramenta de inteligência artificial, seja ela geral ou aplicada à pesquisa. Nunca. Você sempre vai utilizar para fazer rascunhos, para montar, para ter uma ideia inicial, para sair às vezes a gente trava, né? Eu travo bastante. Olha, eu te confesso que às vezes dá uma travada legal. Se eu passo dias assim sem conseguir produzir. Aqui a IA ajuda para sair desse momento né, em que a gente trava. Busca e mapeamento de artigos, como a gente já falou, facilita bastante o mapeamento de literatura, interação com PDF. Eu não vou sair lendo 50 artigos ou 60 artigos para minha tese de cara na primeira semana, mas eu posso estar lendo aí uns 20 na primeira semana, né, gente? Porque a gente sabe que fazer uma tese tu vai ler muita coisa. Mas você não precisa ler 1 milhão de coisas, você pode usar a interação com PDF para você, naquela parte de resumo, você ver se aquele artigo vai contribuir ou não com a sua pesquisa, você guarda e você vai ler ele depois com atenção. Isso ajuda bastante. Resumo de artigos, é praticamente o que eu já estava falando. Criação de redes de autores em citação, já falávamos ali em relação ao mapeamento. Conexão de trabalhos relacionados, tradução e revisão. A tradução e revisão aqui, eu sempre gosto ali da IA aplicada, né, Clóvis? Ele, como a gente estava falando agora do PaperPal, revisão, eu acho que é a única que eu confio ali para fazer revisão, tá? Exatamente. E aí nós temos o quê? Nós temos também alguns cuidados, né, que nós temos que ter, né? Os cuidados. Primeiro, a perda do pensamento crítico e originalidade. Temos pessoas que estão fazendo copia e cola do que a inteligência artificial está fazendo e, consequentemente, as pessoas estão deixando o seu pensamento crítico fora e também, consequentemente, a originalidade. Esse é um grande cuidado que nós temos que ter. A outra questão são os possíveis vieses nos algoritmos de IA. Isso é a resposta que falei antes de uma tradução, né? Traduziu o sobrenome Leite por Milk, né? Traduziu o sobrenome Damas por Leites. Então, vamos dizer, são cuidados, são vieses que nós temos que cuidar, porque você pode perguntar uma coisa e ele entender outra, ou ele mesmo alucinar, como diz, né? Como se diz, e ele dá respostas que não têm nada a ver. A outra questão é a perda do ineditismo. Então, vamos dizer, ao colocar esse material todo para a IA, ela, vamos dizer, automaticamente você jogou para o mundo antes de ser publicado, por exemplo. Outras questões relacionadas ao problema ético, que está relacionado à autoria e créditos, sabemos hoje, vamos dizer, nenhuma instituição de respeito tal aceita a autoria de IA, né? A IA não é autora, ela não recebe créditos, vamos dizer. Por quê? Porque se você tiver que responsabilizar alguém, você vai responsabilizar o autor, e não pode ser da IA, porque ela não pode ser responsabilizada, tá certo? Outra questão é a perda, um outro desafio, um outro cuidado é a perda da integridade acadêmica que nós temos que ter, e a questão com o plágio, né? Vamos dizer, a questão de plágio é uma questão muito séria hoje, porque as pessoas pensam que, mas fui eu que falei, exatamente, não se falou com base em quê, né? E temos certas áreas que principalmente pega a questão mais de ciências humanas, sociais e sociais aplicadas, e nós vamos ver que é muita repetição de ideias, a repetição de pensamentos, né? E alguém já disse isso antes, então cuidado, porque pode ser que não seja você a pessoa que teve a brilhante ideia de ter aquele pensamento. E, além disso, é importante você observar algumas questões sobre o uso ético da inteligência artificial, principalmente na questão de pesquisa acadêmica e escrita científica. Mas é uma preocupação que, quando a Elaine e eu começamos a discutir a questão da inteligência artificial na pesquisa, a inteligência artificial na escrita acadêmica, na escrita científica, a preocupação nossa sempre foi com a questão do uso ético disso, né? Então, quais são os princípios, quais são as diretrizes para o uso responsável? Vamos dizer, ela faz o quê? A inteligência artificial ela vai complementar, né? Ela vai tem que ter um complemento do nosso senso crítico. E é por isso que nós temos que estar atentos quais são os princípios, quais são as diretrizes que estão sendo responsáveis por aquele uso da inteligência artificial. Então, isso é muito importante que nós tenhamos na nossa cabeça de que a inteligência artificial é uma ferramenta
ótima, ela deve ser usada, ela deve ser explorada, mas com muito senso crítico, com muita ética, com muita responsabilidade. Por quê? Porque quando as pessoas descobriram as questões atômicas, né, a questão do átomo e tudo mais, ninguém pensou que aquilo poderia ser usado para o mal. Isso nós fomos olhar, né, ao invés de você produzir energia, para energia elétrica e tal, energia para questão de iluminação, se usou também para um lado negativo, que foi para uma bomba. Então, a mesma situação, nós vamos pensar na questão da inteligência artificial. Para fazer o quê? Para fazer o bem, ao melhorar a nossa produção científica, melhorar a nossa produção acadêmica. É para isso que nós temos que pensar. Tá certo? E aí, assimilar a inteligência artificial no mundo acadêmico, ao invés de, em frutífero esforço, negar essa nova realidade. Isso é, nós temos que fazer com que temos a capacidade de nos adaptar a essa nova realidade. Né? Não há como nós mudarmos isso. A tendência é que a inteligência artificial ela venha cada vez a se aprofundar mais, ela venha cada vez a apresentar novas ferramentas. É só observarmos que, quando saiu o chat GPT, todo mundo pensou em chat GPT, no dia seguinte já tinha 10, depois... Né? Hoje nós temos quantas ferramentas à disposição? Uma quantidade enorme. Tá certo? É isso, Elaine. É isso, Clóvis. Lembrando o seguinte, a gente vai ter várias outras aulas sendo colocadas no ar nos próximos dias, mas a gente já pode falar de pelo menos as 2 próximas aulas, que a gente já tem temas definidos. Na próxima aula, a gente vai aprofundar essa questão de diretrizes, que foi o que o Clóvis falou agora no final, né? Tem muita universidade que ainda não fez as suas diretrizes para o uso de inteligência artificial. É importante que a gente aborde esse tema, né? E mostre exemplos de instituições que já têm as suas diretrizes bem definidas, né? Universidades lá fora, universidades do Brasil, periódicos, é importante também, geralmente os PPGs têm as suas revistas, né? Então é importante também que não só as universidades, mas os PPGs também tenham as suas diretrizes, para dizer para os alunos o que eles podem ou não podem, os limites do uso da inteligência artificial, se vai usar, e todos vão usar, mas de que forma vai usar, e declarar o uso dessa inteligência artificial, como que você está utilizando, né? E também vamos ter uma aula aí bem nos próximos dias com a mão na massa, né? O Clóvis vai trazer para a gente a anatomia do texto científico e depois a gente vai aplicar essas etapas do texto científico, fazer aplicação de IAs, né? Quais você pode utilizar e quando. Eu penso que o pessoal já pode ficar aí na expectativa para essas próximas 2 aulas, né? E colocar na cabeça que a inteligência artificial ela vem para quê? Para potencializar, para aumentar a nossa capacidade de pensamento, para ajudar a escrever, para ajudar a pesquisar, né? Mas a parte crítica sempre é a responsabilidade nossa. E, além disso, ela não irá substituir o pesquisador, né? Quem souber usar a inteligência artificial vai se destacar nesse mundo, né? Diante daquela realidade que está se colocando para nós. Isso é fundamental. Exatamente. Bom, finalizando a aula, só lembrar o pessoal, né, para se inscrever aqui no nosso canal, fazer a assinatura do canal, ativar o sininho para ser notificado sempre que entrar uma aula nova, né? Seguir o nosso perfil lá no Instagram, que tem bastante conteúdo lá, a gente está colocando bastante coisa diariamente lá no Instagram. As nossas aulas aqui, por enquanto, estão gravadas. Nós começamos há pouco tempo, né? Por isso temos poucos seguidores, precisamos aumentar os seguidores. Coloca de novo aí o endereço. Coloca lá, @mapa, né? Isso. E, além disso, pessoal, olhem só. A Elaine e eu já estamos trabalhando há algum tempo, e aí, se vocês observarem, né, nós temos algumas coisas que valem a pena vocês olharem, né? Nós temos hoje, para quem é do direito, pessoal, nós temos hoje uma coleção com 10 e-books de prompts, são mais de 12 mil prompts, e eles são relacionados de direito constitucional, passando por direito civil, penal, administrativo, eleitoral. Além disso, sobre sustentabilidade, governança, democracia. São 10 e-books, e eles, ao todo, são mais de 12 mil prompts. Prompts são o quê? São
perguntas ou são ideias que você vai dar para a inteligência artificial para ela te trazer informações para que você possa desenvolver. É importante observar que esses e-books, eles não são para advogado advogar, mas são para quê? São pensados para pesquisa acadêmica, para escrita científica. Eu quero fazer minha monografia, eu quero fazer minha dissertação, eu quero fazer minha tese. É para isso que eles vão servir, tá certo? Então, esse é o nosso negócio, né, da Ilane e eu, que está lá relacionado a mapa e escrita científica. Bom, só lembrando o seguinte, todos os nossos e-books, estes aqui são específicos para a área do direito, mas nós temos o nosso e-book universal, que é esse aqui, para todas as áreas do conhecimento. Exatas, engenharias, humanas, aplicadas, não importa qual é a sua área. Exato, e ele tem no final, ele tem, nesse caso aqui, tem um modelo específico para um artigo, né? Se eu quiser, eu consigo sair do zero de um artigo até a elaboração do artigo completo. É claro, pessoal, vai te dar insights para fazer o artigo. Ele não vai escrever o artigo, porque essa ideia, nós somos totalmente contra que você utilize-o para escrever. Não, ele vai te auxiliar na escrita, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo também. Isso aí é para você dominar a escrita científica com inteligência artificial. Tem, no final, um modelo pronto para a criação de artigo científico, que está muito legal. Nós não publicamos com base neles, mas nós já criamos artigos, fizemos artigos, aplicamos o nosso modelo aí para ver se funcionava e realmente funciona. Você vai sair do zero e vai chegar a um artigo científico, sem dúvida. Nós testamos, né? É porque esse bônus ali no final para a construção do artigo, saindo da página em branco até a revisão final, né? Até a aplicação na revista, a gente fez um passo a passo mesmo de prompts, eles são universais, então eles são aplicáveis a qualquer área do conhecimento, você vai preencher eles ali com a sua área do conhecimento, o tema de pesquisa, enfim. E ele vai te dar insights, como o Clóvis falou, né? Jamais vai escrever por você, mas ele facilita bastante, porque a gente pesquisou bastante, a engenharia de prompts é uma área que nós estamos estudando muito também, e inteligência artificial, ela se resume ao comando que você dá para ela, né? Eu recentemente vi uma palestra de um professor bastante renomado e ele sempre falou assim, olha, você pode, a mesma pessoa pode usar a mesma inteligência artificial, mas os resultados vão ser diferentes. Por que os resultados são diferentes? Por causa dos comandos que são dados quando você utiliza uma inteligência artificial. E o nosso intuito com os nossos e-books é justamente isso, facilitar e te ensinar a dar os comandos, né? Porque a partir do momento que você tem uma série de comandos prontos, você mesmo ali no teu dia a dia vai te dar insights para você ir fazendo, né, dando continuidade ali à tua pesquisa com os prompts, né, a partir do que a gente fornecer para ti. Como as nossas aulas, essa aula vai ficar gravada, ela é gratuita e vai ficar gravada, a gente não vai tirar do ar. Eu vou deixar aqui o nosso e-mail também, né? Você pode entrar em contato com a gente aqui pelo canal do YouTube. Aliás, os links para os e-books vão estar aqui na descrição do vídeo, né? Então, você pode visitar, conhecer os nossos e-books, você pode nos seguir lá no Instagram, deixar perguntas, interagir com o nosso conteúdo do Instagram, e você pode também mandar e-mail para a gente aqui no nosso e-mail profissional, contato@mapa escrita científica, né? Manda sua pergunta, sua dúvida, e quem sabe a gente gera um conteúdo aí especial para responder a sua dúvida, né, Clóvis? É isso mesmo, sem dúvida, nós estamos para isso, à disposição. Vamos ficando por aqui, então. Isso mesmo. Parabéns, Elaine, muito bom, até o próximo encontro. Valeu? Obrigada a você que acompanhou as nossas aulas, né? Você que acompanha os nossos conteúdos e esteja sempre atento por aqui, que sempre vai ter conteúdo sobre pesquisa acadêmica e escrita científica. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.